Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Entre Sangue e Cinzas Literário. E sim, eu estou sumidinha daqui. Eu dei uma pausa em questão de redes sociais e apesar de o YouTube não ser uma rede social, digamos assim, é uma plataforma de vídeo que inclusive agora tem até vídeos curtos também com shorts, né? Não assisto muito, mas enfim. Eu decidi dar uma pausa por conta do vício em celular, vício em redes sociais, inclusive o TikTok, que era onde eu mais postava os meus vídeos literários e tal, eu excluí o aplicativo do meu celular. O meu e o TikTok ainda tá lá, a minha conta, mas eu não tô usando mais o meu TikTok por conta de que eu passava 6 horas, 5 horas rolando o feed do celular, enfim. Ah, Tami, você não faz outras coisas da vida? Fácil, gente, mas era fazendo e com o celular na mão e sempre olhando, sempre ativa ali em redes sociais. E hoje eu vim fazer um vídeo aqui com vocês justamente pra, como se fosse trocar esse vício do celular, esse vício em telas, por leitura. Então eu vim fazer um desafio, eu ainda não sei o título, nesse momento que eu tô gravando agora, eu ainda não sei o título que eu vou dar pra esse vídeo, por quê? Eu calculei as páginas dos livros em 7 dias e em 5 dias. E eu vou tentar ler 5 livros em 7 dias, ou seja, em uma semana, tentando ler mais livros num curto período de tempo, sabe? Ou se vai ser 5 livros em 5 dias, não sei se vai dar, porque a média de páginas pode ser que eu consiga, porque às vezes eu leio até mais. E, gente, eu vou deixar claro aqui que isso não é que eu tô fazendo uma coisa pra correr como se fosse uma maratona, pra ler livro que eu sou obrigada, não. É só pra voltar o meu ritmo de leitura, sabe? De sentar e, sabe, ser fluido, sentar e deixar fluir leituras por 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas de leitura sentada, lendo, sem, tipo, ficar em tela, mexendo, agoniada, sabe? Realmente sentar, focar e ler bastante. Então é isso que eu fazia antes e hoje eu não consigo. Eu leio 40 minutos, às vezes 1 hora e, tipo, já tô precisando. Não chegou notificação, mas eu tô no celular pegando pra olhar alguma coisa, sabe? Então, isso é realmente uma doença, né? Ou digamos assim, eu não sei se a palavra seria bem doença, mas esse vício, né? E eu acho que vício, qualquer vício, tendo a palavra vício, pra mim já é um vício, é uma doença, já é ruim. E eu admito que isso é o que tem acontecido comigo. É um vício muito grande no celular, é um vício muito grande em redes sociais. Por isso que eu tô sem TikTok. E hoje em dia eu só tô usando o YouTube pra assistir algumas coisas. E agora eu tenho vontade de voltar a postar, tá? Eu tô um pouco mais segura pra voltar a postar algumas coisas aqui pra vocês. E eu tenho o Instagram, que por enquanto eu criei um novo Instagram. Eu vou deixar aqui na tela agora. Lá é um Instagram lifestyle. Eu mostro um pouquinho de tudo, assim, com relação à minha vida. Há uma maquiagem, um cuidado com o cabelo, um cuidado com a unha, enfim, esse estilo de vida, a minha vida, não a coisa pessoal, tipo casa, essas coisas. Minhas comprinhas, o unboxing, essas coisas. Mas tem um foco muito literário também por lá. Então quem quiser seguir, vou deixar aqui na tela, tá? E é isso, gente. Então eu vou tentar fazer esse desafio de ler 5 livros em uma semana, ou pode ser que seja menos. Veremos quando finalizar esse vídeo o título que eu vou colocar, se eu conseguir 5 dias ou se foi uma semana mesmo. Então eu selecionei aqui 5 livros que, assim, eu escolhi livros, não foi aleatório, eu escolhi livros que não fossem tão grandes. E escolhi livros que eu realmente tenho vontade de ler, mas às vezes eu fico deixando pra depois, e nunca pego. Vou começar com A Pequena Sereia, que tem 188 páginas. Ele tem algumas ilustrações também, mas é mais no finalzinho, ó, imagens do filme. Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Um clássico, e eu tenho muita vontade de ler. Eu vejo a Ame Livros falando bem dele, que é uma influencer que eu gosto muito de leitura, de livros, né, literatura. Todas as Minhas Libélulas é uma ficção cristã, é uma fantasia, e eu tenho muita vontade de ler também. Eu tenho colocado agora mais leituras de ficção cristã pra ler, então peguei ele. Paola Alexandra, tá aqui uma autora que eu não li nada ainda, mas eu sou completamente apaixonada na Paola. Eu acho ela delicada, eu acho ela divertida, espontânea, enfim, eu gosto muito de acompanhar a Paola. Eu tenho 2 livros dela e ainda não li, gente, eu sempre vou deixando pra depois. Eu acho que eu não falei quantas páginas esse tem. Esse tem 228 páginas.
E eu sempre deixo pra depois, e agora eu quero muito ler o livro dela. Esse livro aqui tem 263 páginas. E por fim, o quinto livro, Dungeons e Drama, que a Duda me convenceu muito, através dos vídeos, comprar esse livro. E eu comprei esse e o outro, mas eu tenho mais interesse nesse aqui. O outro era também não, um pouquinho, mas eu preferi começar com esse, que é o Dungeons e Drama. E ele é o maiorzinho do rolê. Ele tem 285 páginas, tá? As outras páginas é agradecimento, nota da autora, então isso não me interessa. É a página que finaliza o livro que eu olho. Calculando tudo isso, eu anotei ali no papelzinho, tá aqui, ó. Calculando tudo isso, 1.106 páginas, que dá ao total. Aí eu dividi em 7 dias, uma semana, dá 158 páginas por dia. Às vezes, quando eu consigo focar, eu leio bem mais do que isso. E coloquei também a divisão em 5 dias. Em 5 dias dá, em média, 222 páginas, que é super possível fazer. Então, assim, é super fazível. É super possível fazer esse desafio e conseguir. Mas também não vou me cobrar, porque, como eu já falei, é um desafio. E pode ser que tenha algumas coisas, né, no meu dia que atrapalhem isso. E não dá pra gente prever. Então, é só um desafio. Se eu conseguir ler 3 em uma semana, já vai ser perfeito. Gente, eu tô amando o livro. A leitura é muito fluida. Eu tô chegando agora na página 40. E assim, agora são 7 horas da noite e eu já deveria até ter avançado um pouquinho mais. Só que eu tenho que parar, tenho que cuidar de alguma coisa de casa e fazer um café. E vai, para, e campainha toca, e vai, mexe, enfim. Não dá pra focar 100%. Mas, do horário que eu comecei e tal, até que eu li bastante, já são quase 50 páginas. E assim, a história é muito gostosinha. Eles são adolescentes e ela foi, como punição, digamos assim, obrigada a trabalhar na loja de jogos do pai. Os pais são separados e ela vai pra lá trabalhar como punição na loja do pai. E aí lá tem um outro funcionário e tal. Só que logo de início ele fica meio que se bicando e tal, assim, porque ele não sabe que ela tá no meio de uma punição, ela tá ali obrigada a isso. E aí ele dá uma de tipo, ai, você deveria ser grata a trabalhar aqui, sabe? Uma coisinha assim. Mas ele não sabe muito ainda e ela não quer se abrir com ele. E aí tem um momento aqui que eu tô, que um dos rapazes tá numa noite de jogos. E aí chama ela, e agora começou a aparecer uma outra garota, ela tá começando a ficar meio com ciúminho. Que largada. E já li 100 páginas e, sério, era tudo que eu precisava nesse momento. Um livro leve, divertido, de adolescente. É tipo assim, adolescentes no livro. Ai, que fofinhos, que tudo. Adolescentes na vida real. Isso é louco, não compensa. Mas assim, o livro tá muito divertido. A interação deles, eles estão na parte ainda dos inimigos, né? Não é bem inimigo, mas eles ficam de birra um com o outro, sabe? E, sério, é muito divertido. Eu já tô na parte em que ela entrou pro jogo que eles fazem, que é o Dungeons e Dragons, se eu não me engano. É o D&D, acho que é assim que fala. E aí ela entrou pra participar e ela é um bardo, uma barda. E aí, enfim, ela topou, fizeram um combinado, né? Por conta de um momento que um ex-namorado dela entra na loja que ela tá trabalhando. E aí ela tenta rebaixar ela, então ela vai e fala que tá namorando também. E tudo que vem na cabeça dela naquele momento, de todos os nomes existentes, é o do Nathan, que é o personagem principal aqui junto com ela do livro. E aí nesse momento ele poderia estar em qualquer lugar, mas simplesmente ele aparece vindo do estoque com reposição pra loja e ela simplesmente dá um beijinho no braço dele pra demonstrar afeição. Ele fica sem entender, mas dá tudo certo. Aí ela tenta fazer um combinado com ele, porque ele também gosta de uma menina que participa do jogo. Só que essa menina tem um pequeno detalhe sobre ela, que eu não vou falar porque é mais legal você lendo e tendo essa percepção, tá? Pra você entender. E aí,
tudo começa com ela fazendo, não ciúme, porque ela não tem mais interesse pelo relacionamento anterior, mas ela não quer ficar por baixo, sabe? E meio que fazendo esse ciúme, e o Nathan tá tentando fazer ciúme porque ele sim tem interesse na menina, pra ver, sabe, se levanta esse interesse de ciúminho, sabe? Tá muito divertido esse aqui, tá muito gostoso. É um livro sem muita profundidade, é realmente assim pra passar o tempo, e como passou, né, gente? Porque eu li relativamente rápido, 100 páginas. E assim, tem algumas questões aqui familiares, assim, como eu falei pra vocês que os pais dela são separados, então tem essa questão da mãe ficar com um pouco de ciúme, com medo de perder alguns momentos da vida dela enquanto ela tá na loja, sabe? Enfim, e tem o pai dela também, que ela tá tentando entender como que é a vida do pai, porque ele escolheu, no momento aqui, parece que ele escolheu essa vida, escolheu a loja ao invés da família dela, da mãe, sabe? Então assim, maravilhoso. Volto com mais atualizações de quantas páginas li antes de dormir. A mão tremendo, gente. Acabei de chegar da academia. Já tirei o tênis. E agora eu vou almoçar, que eu não comi ainda. E enquanto isso assisto alguma coisinha. E vou subir pra tomar um banho. E volto pra ler de novo. Terminei agora. Gente, eu não imaginava que eu ia ficar tão apaixonada e obcecada por um livro de adolescente se apaixonando e passando por coisas de adolescente, situações em que era só sentar e conversar, se abrir, o que nem na vida adulta a gente às vezes consegue. Mas assim, às vezes coisas que é mais simples você chegar e conversar, coisas que quando nós somos adultos acaba que a gente deixa um pouco a vergonha de lado e resolve lidar com a situação. Mas adolescente não. Então, assim, eles não são adolescentes bobinhos, como a gente vê tanta coisa bizarra acontecendo hoje, que a gente fica, tipo, com adolescentes. Mas, enfim, eles aqui são adolescentes fofinhos, coisinha linda, mas tendo que lidar com algumas situações familiares. Assim, gente, eu achei maravilhoso. E eu juro pra vocês, de início, eu tava com aquela coisa na minha cabeça de eu vou ler, sabe, tentar ler o mais rápido e o máximo que eu conseguir, pela questão ali de retomar o fluxo de leitura, sabe, ali o meu ritmo de leitura, e também pra cumprir a meta. Mas, gente, isso aqui se tornou, sério, uma coisa que foi paixão mesmo. Eu li o livro com paixão, com a intensidade de tipo, apaixonada na leitura, e não apenas porque eu quero cumprir uma meta, um desafio, sabe? E foi fantástico. Eu li em um dia e meio. Vou pegar outro livro já, ainda é cedo. Agora já é noite. Eu comecei ele hoje, agora no finalzinho da tarde, depois que eu cheguei da academia. Na verdade, eu li um pouquinho mais cedo, mas logo em seguida eu fui pra academia. E aí eu tenho algumas coisas de casa, né? Que a vida não é um morango. E aí eu fiz algumas coisinhas de casa. Agora mesmo eu terminei o livro, tenho que ir lá embaixo preparar a janta. E aí volto pra escolher o próximo livro que eu quero dar início agora à noite também. Se não terminá-lo, né? Porque tem alguns livros que são menores. Então, como ainda tá cedo, provável que possa ser que eu acabe. Mas enfim, gente, eu tô muito apaixonada por esse livro aqui. Superou todas as minhas expectativas. Sério, eu só tenho elogios. Eu vou fazer um vídeo lá mais específico de uma breve resenha lá pro meu Instagram. Vou deixar aqui caso vocês queiram seguir, tá? E é sério, eu tô apaixonada. Eu chorei bastante porque tem cenas com o pai dela no momento que eu não posso falar porque pode dar spoiler, mas eu fiquei muito emocionada porque eu não tive essa chance que ela teve aqui. Mas enfim, é isso, gente. Eu me encontro apaixonada por um livro adolescente. Bom, galera, já fui lá embaixo, já coloquei uma comidinha no fogo. E eu preciso dar um jeito nisso aqui. Como é que uma pessoa, pra ler
um livro e fazer, tipo, gravar um vídeo, que é esse que eu tô gravando, e alguns outros que eu gravei pro Instagram, consegue fazer tanta bagunça. Então eu não consigo ver tanta bagunça assim na minha biblioteca. Então eu vou dar um jeitinho nisso aqui e já vamos escolher dessa pilha aqui o próximo livro. Oi, gente, tô aqui agora já é de tarde, já fui pra academia, já fiz algumas coisas que eu tinha que fazer. E aí agora eu vou fazer umas coisinhas aqui no computador e já vou ler. E ontem eu não lembro muito bem, mas acho que foram 60 páginas, não me lembro, mas eu acho que ontem foi umas 55, 60 páginas, não me lembro bem agora. Mas enfim, é a história do filme, né, não tem muito o que dizer. É a história do filme, é aconchegante, é gostosinho de ler, lendo é ainda mais empolgante, né, do que você tá assistindo o filme. Mas no momento que você tá lendo, parece que você tá dentro do filme, começa a passar tudo ali do filme na sua cabeça. Então, assim, muito bom. Porém, é a história do filme, não tem muito mais o que dizer sobre o assunto no momento. Gente, aparecendo a Margarida por aqui, mas eu li 50 páginas do livro e eu fui olhar minha estante e eu vi um pouco empoeirada, porque assim, aqui eu tô no terceiro andar. Digamos que é térreo, primeiro andar e segundo andar. Mas se for contar construções, é o térreo, né? Então, duas, que é o segundo, que também é minha casa, e terceiro, que também é minha casa. Então, assim, eu tô aqui no terceiro andar, mas mesmo assim sobe muita, mas muita poeira. E livros são caros, né? Então, eu sempre tô limpando a minha estante, mantendo ela limpa, organizando sempre. E hoje era só o dia de fazer uma manutenção, mas eu vi que tava muito suja, eu realmente resolvi fazer uma faxinona. Então, tirei os livros do lugar, limpei, passei álcool bonitinho. E aí eu gravei lá pro meu Instagram. E eu vou deixar aqui na tela mais uma vez, se vocês quiserem seguir por lá. E ficou assim, olha só que gracinha. Eu tirei essa mesinha que tava aqui e coloquei lá. Eu achei que deu uma liberada mais no espaço e ficou mais aconchegante, porque eu consigo colocar coisas em cima enquanto eu tô lendo ali na poltrona. Enfim, ó, vou dar uma geral no quarto pra vocês verem, ó. Tá assim, coloquei uma arvorezinha ali. O ventilador, né, porque não tem muito o que fazer, então ele fica aqui. Ó, tudo organizadinho, limpinho, tirei teias de aranha, limpei tudo, espanei tudo. Olha só que gracinha que tá. E aí, ó, aqui em cima eu deixei algumas coisinhas mais à mão. E ali tem o carregador, né, que eu tô usando. Aqui é os livros da Meta e um livro que eu preciso finalizar do Clube do Livro, que eu participo. Enfim, gente, eu amei. Ficou muito limpinho. Aqui tá um cheiro. Eu queria que desse pra vocês sentir o cheiro, mas enfim. Aí agora eu vou voltar pra leitura. O livrinho já tá ali. E eu vou ler por 1 hora. E daqui a pouco, tá final do dia agora, eu vou no supermercado e eu retorno e volto a ler até a hora que eu for dormir. Oi, gente. Eu tô aqui no escuro. E eu parei de ler, porque os meus olhos, sério, parece que tá fechando sozinho. Eu tô bastante cansada, eu não dormi bem, eu praticamente nem dormi. Então, eu não vou me forçar. Não que eu estava forçando a ler, mas tipo assim, eu não tô conseguindo mesmo ler mais. Meus olhos estão fechando pesado. Mas eu ainda consegui ler hoje até a página 74, capítulo 18, que é a página 75, que eu vou continuar amanhã. Então, assim, hoje eu não bati, digamos, a quantidade de páginas diária, que é 158 páginas. Mas, assim, fiz o que pude pouquíssimo.
Brincadeira. Fiz o que eu pude. Eu tô amando a história. Ela tem, como eu falei pra vocês, é uma ficção cristã. Então tem pontos que ligam muito ali a sacadas, sabe? Tipo assim, de palavras que te dá uma alfinetada, que te faz lembrar a palavra, que te faz lembrar de Jesus, os personagens que simbolizam isso. Então, assim, é muito bom. Se você for ler sem, tipo, conhecer muito da Bíblia, ou enfim, não tem religião e tal, enfim, você vai achar um pouco diferente a fantasia, mas eu acho que você talvez não pegue muito a sacada de que, tipo, é realmente, uma ficção cristã. Parece mais um cozy, sabe? Um livro que é uma fantasia, tem alguns temas sensíveis e tal, mas ainda assim, até então, tá uma coisa leve naquela, meu Deus, sabe? Destruição. Do nada, um anúncio do YouTube. Enfim, antes de eu ser interrompida pelo anúncio do YouTube, o que eu tava falando é que, então assim, se você entende, você vai pegar umas sacadas. Se você não tem essa compreensão bíblica, você vai achar um pouco diferente, mais interessante. E tem uns temas assim, mas é de uma forma cozy, não é aquela coisa chega já arrancando pescoço, nada, não é assim. Então assim, eu tô achando muito interessante. E eu, como cristã, obviamente estou amando. E, enfim, amanhã dou continuidade, provavelmente terminarei amanhã. Então, eu já tô indo dormir. Agora é o que, meu Deus? Alexa, que horas são? São 21h15. 21h15 e eu já tô caindo de sono. Então, assim, até amanhã, galera. Gente, a iluminação aqui não tá da melhor. Eu só tô com a luz do teto acesa, não coloquei nada aqui de frente. Mas acho que tá dando pra ver legal, né? Pra ser uma coisinha mais caseira, mais aconchegante aqui mesmo com vocês, não é pra ter toda aquela produção. Mas enfim, hoje é segunda-feira, dia 20 de outubro, e o último dia do desafio. No caso, eu teria até, digamos, meia-noite pra finalizar os livros que eu coloquei na meta. Porque amanhã, terça-feira, completa 8 dias. Então, 7 completa hoje, na segunda-feira. Ok, mas o que acontece? Eu sumi por vocês vão ver pela data que eu fui colocando nos trechos que eu fui filmando, que a última vez que eu filmei pra vocês foi na sexta-feira. E, gente, eu filmei na sexta-feira pela última vez porque, assim, eu li um pouco do livro, em seguida eu desci pra assistir o filme com meu marido e tomar um açaí, porque tava muito calor. Desci, e enquanto a gente tava assistindo, não deu sei lá, não deu 30 minutos de filme. Deixa eu recapitular uma coisa. Eu não morava aqui nessa cidade, a gente tá morando numa cidade nova. E a gente não conhecia ela 100%. A gente esteve aqui uma ou duas vezes, enfim, uma vez que a gente adquiriu um terreno aqui, enfim. Mas a gente não conhece de conhecer e nem conhece pessoas aqui. Então, assim, a gente só conhece de ter vindo aqui rapidamente, sabe? Mas nunca ficou dias e conhecer a cidade. Ok. Eu morava em uma outra cidade, e aí daí no início do ano a gente teve muitos problemas na cidade de lá, com relação a casa, não encontrava, e enfim, não aceitava pet. Resolvemos mudar, até porque a gente já tinha um terreno aqui, e decidimos vir pra cá, até com a intenção de construir. O que acontece? Eu procurei casas, mas eu não encontrava. Quando eu encontrava no centro aqui da cidade, ou o valor não era um valor que eu podia pagar, ou não aceitava pet, ou enfim, gente, teve vários problemas. O único que eu encontrei através de imobiliária, corretora de imóveis, de uma corretora de imóveis, foi esse daqui. E aí a gente veio visitar, gostou bastante. Tinha um porém, que não teria como o meu cachorro grande. Eu tenho um pastor belga. Eu tenho um pastor belga que é enorme, né, gente? É como se fosse um pastor alemão, só que todo preto. Aí se chama, a raça é pastor belga. Ele é um belga Grenadel, eu acho que é assim a pronúncia. Enfim, daí, meu marido falou assim, então ele fica lá comigo por um tempo. E quando vencer o contrato daqui, a gente já vai estar aqui já 1 ano, a gente procura uma casa.
Certo, daí, como explicando, meu marido, ele fica um período aqui em casa e um período na cidade da mãe dele, na casa da mãe dele. Por quê? Porque ele é protético, ele usa prótese nas pernas e ele precisa fazer um tratamento. E o tratamento é feito com um convênio lá com a cidade dele, carro da saúde, prefeitura, enfim, essa coisa. Não tinha como mudar para aqui ou para qualquer cidade que a gente more, porque isso é coisa de anos, desde a adolescência dele. Hoje ele já é um homem adulto de 30 e poucos anos. Então, só para contextualizar vocês, então ele tem que ficar lá e ficar aqui. Então ele mora nos dois lugares, digamos assim. Aí meu cachorro ficou com ele lá. E aí na sexta-feira, voltando pra sexta-feira agora, a gente tava assistindo e de repente ele recebe a ligação que meu cachorro estava vomitando sangue. Gente, me deu completo desespero, enfim. Eu tive que dormir sedada, eu não tava legal, passei muito mal. No dia seguinte, no sábado, meu marido foi cedo pra lá, porque na cidade não tem um médico 24 horas, um veterinário 24 horas, a gente não conseguiu nada, não podia fazer nada naquele momento. Aí meu marido chegando lá, deu logo um carvão ativado pra ele, porque a suspeita era de envenenamento e no fim, realmente foi envenenamento. E não tinha possibilidade de ser pelo muro do quintal, porque é muito alto, a gente conhece os vizinhos, não sei. Pode ser, mas não acho ser uma boa possibilidade, mas eu acho que sim pela grade da frente da casa, porque o meu cachorro anda por dentro da casa, então. Aí veio, eu senti muita culpa por ele não estar aqui comigo, protegido, junto comigo. Ai, gente, foi um caos e desde então a minha mente tá muito bagunçada. Eu pego o livro, por mais que ele não seja difícil de ler, parece que eu passo os olhos e eu não consigo entender nada. Então, o desafio foi bom, porque eu vi a minha capacidade de, quando eu focar, eu realmente voltar ao hábito de leitura. Foi muito interessante largar o celular. Foi muito bom largar o celular e focar na leitura. Eu achei várias playlists, tanto no YouTube quanto no Spotify. Aí eu colocava na caixinha de música aqui, nessa querida, se eu falar o nome dela, já sabe, né? Então, assim, foi muito bom, porque eu vi o quanto, se eu focar e não pressionar, porque eu li por prazer, foi gostoso de ler. Eu acho que eu escolhi os livros certos, no momento certo, na ordem certa, e foi extremamente prazeroso de ler. Não foi uma coisa que, ai, eu tô sentindo falta daquela outra coisa, que no caso era mais o celular, né, que tomava meu tempo, porque eu consegui cuidar da minha casa, eu consegui fazer exercício, eu falei com os meus amigos, eu falei com a minha família, eu tive tempo pro meu marido, eu tive tempo pra tudo. Mas aquela boa parte que é horas no celular, em rede social, que não me agrega em muita coisa, eu usei para livros e foi extremamente maravilhoso, diminuiu muito a ansiedade. E assim, no primeiro dia que eu li Dungeons e Drama, foi o primeiro escolhido, gente, isso aqui foi o puro suco da maravilha. Gente, que delícia de livro. Eu sou completamente apaixonada nesse livro agora. Eu dei 5 estrelas. Não favoritei, mas ele foi 5 estrelas. Foi, assim, maravilhoso. Lindo. Fala ali sobre a questão da adolescência. Tem também um personagem que é o ex-namorado dela, onde ele fica tentando diminuir ela, como se ela não fosse conseguir mais alguém, que ele era o bom partido que ela tinha, mas foi ele que terminou e acabou ficando com uma outra menina. E ela aparece lá, ele aparece no trabalho dessa daqui, da personagem principal, tipo, meio que pra passar na cara dela e tal. E ela, acuada, se sentindo muito mal com aquilo, toma a decisão de falar que tá namorando também. Enfim, aí ela fala o nome do personagem, que é o outro rapaz que trabalha na loja do pai dela. Então, assim, foi maravilhoso ver esse tema. Eu não senti que foi uma coisa muito distante de acontecer na realidade, sabe? Na vida real. Eu, com certeza, na adolescência faria isso pra não me sentir por baixo. Coisas de adolescente, mas não é vergonhoso. São adolescentes até com o pensamento, de certa forma, já amadurecendo. Foi muito gostoso de ver. A gente vê aqui também a questão de, gente, tenham diálogos, conversem, se falem, se entendam. Dá também para ver a questão parental ali, ela com o pai, essa questão familiar, o divórcio. Gente, isso aqui é muito interessante, tem várias temáticas interessantes, tem sobre amizade, assim, perfeito, só leiam, é maravilhoso. Eu comecei a ler no dia 14, eu li mais da metade no dia 14, acho que só faltou 100 páginas, ou foi 90 páginas pro dia seguinte, no dia 15 eu finalizei.
E peguei A Pequena Sereia, que também foi muito bom. Eu comecei A Pequena Sereia no dia 15 e terminei no dia 17. No dia 17 eu peguei todas as minhas libélulas e eu consegui ler até a página... Cadê? 148, gente. Falta isso aqui pra terminar. Mas eu não vou... Eu apareci aqui justamente pra finalizar esse vlog, porque mesmo tendo pouco pra ler aqui agora, eu acho que eu não tô bem o suficiente pra dar continuação a esse projeto. Mas eu gostaria de dizer que sim, eu sinto que colocando o foco naquilo que é mais interessante, importante pra gente voltar ao nosso tempo, que é a família, a sua casa, os seus animais. Se você tem um marido, seu marido que também é sua família. Quando eu falo família, eu falo minha mãe e minha irmã. Minha mãe e minha irmã, alguns amigos também. Então, assim, coisas que são importantes você bater um papo. E a leitura, que pra mim é muito melhor do que eu ficar horas rolando feed, vendo vídeo, ficando com minha mente alienada e acelerada. Ler foi um melhor remédio. E pra vocês terem noção, deixa eu ver, 14, 15, 16, 17, 4 dias, eu li 2 livros. Eu li em um dia e meio um e um dia e meio o outro. Então, assim, com certeza retomei meu ritmo de leitura. E se eu tivesse menos coisa pra resolver da vida mesmo, da minha vida, eu teria terminado o livro em um dia, cada um, e teria sido ainda mais produtivo. Mas pra mim já foi o suficiente, eu sinto que retomei. Imagine, durante o mês todo, eu consegui em 2, 3 dias ler um livro. Eu vou ler muito livro. Mas enfim, como eu falei desde o início, isso não é uma competição. Foi pra ser prazeroso e só retomar o meu hábito de leitura, o meu ritmo de leitura, focando em coisas mais interessantes do que uma tela de um celular rolando feed 2, 3 horas, que já passa não é mais saudável, na minha opinião, pra mim, né? Pra minha saúde como um todo. Então, assim, vou finalizar o vídeo por aqui mesmo, porque realmente acho que dá pra ver que eu tô bem tristinha, eu não tô legal. Então, digamos que dos 5 livros, lemos 2,5 e 2,5 fica pra uma próxima. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido. Um beijo e até o próximo vídeo.